Bom dia, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês em mais essa nossa aula ao vivaço. Lá fora o tempo está instável, temperatura está, eu vou até falar isso separadamente, civilizada, coisa linda, enfim, um friozinho, olha o aconchego, hein? Coisa boa, aquele friozinho bom, hein? Aquele frio civilizatório, aquele frio inspirador, hein? Você toma aquele cafezinho vem dentro de você como fosse um bálsamo, né? Aquele cafezinho vai descendo, hein? Aquele banho quentinho, o ruim é sair do banho, mas a hora que você tá tomando aquele banho quentinho, aquela aguinha quentinha caindo, coisa boa, hein? Inverno, pessoal, pinhãozinho na chapa, hein? Pinhãozinho, frio é vida. Ai, professor, não gosta do frio, calor é bem melhor. Calor? No verão, você não tem comando de nada. Porque no verão você pode ficar pelado, você continua como? Com calor. Mas no inverno, ai, tá com frio, tá com a roupa errada, é só por mais roupa. Ou seja, no inverno você tem o comando. Muito bem. Cadê a coberta? A Elita me coloca o meu nome com dois L's. Elita, se fosse novo o nosso momento aqui, beleza. Agora, depois de 2 anos, Alan com dois L's, tá me sacaneando, né? Tá me zoando, né? Dois L's não pode, dois L's é proibido. Muito bem. Liga o ar, vai pra praia. Olha a minha imagem de fundo, hein? Minha imagem de fundo do Rogue One, do Star Wars Rogue One. Uma prainha ali, os Stormtroopers na aguinha, né? Só aproveitando. Olha só, Vinícius Ralan, Giovana com. Olha a Giovana, sacanagem. Olha a Rafaela, pessoa perversa, pessoa sem Deus no coração. Ai, ai. Muito bem, queridos. Hoje, então, temos mais uma aula aqui, destacando, como já comentei com vocês na aula passada, a questão da cidadania e dos direitos, né? Então, eu vou só abrir para vocês aqui o slide. E hoje é um assunto que é bacana que a gente vai trabalhar agora com a cidadania no mundo moderno, né? Na modernidade, na contemporaneidade. Ou seja, agora a gente discute a cidadania no nosso momento, no nosso tempo. Então, claro, isso é uma discussão que fica muito mais perto da gente, né? Em termos temporais, inclusive. Vocês vão reparar que a aula, inclusive, ela tem um elemento de história muito forte. Essas duas últimas aulas, a semana passada e essa, elas têm um quê de história muito forte, né? Porque não tem como você falar de cidadania nos tempos moderno, contemporâneo, antigo ou medieval, sem justamente pontuar a análise histórica, né? Então, com certeza, além de tudo, é quase que uma revisão de história desse momento da história para vocês aqui no que diz respeito a esse conteúdo, né? Ah, obrigado, Elita. Bom, gostou. Mas enfim, olha só vou carregar aqui o slide. Assim que aparecer para vocês, só dá um toque para mim, tá? Deve estar no seu qualquer arquivo. Eu tinha postado lá. Às vezes, eu não sei, às vezes eu posto alguma coisa no qualquer arquivo, não sei se é conexão, às vezes some o meu slide, tá? Se não tiver, você me dá um toque. Mas é para estar no qualquer arquivo de vocês. Porém, veja aí. Estão visualizando sim ou não? Aí eu respondo, sim! Você quer trocar um carro por uma batedeira? Sim! Aquela coisa assim, né? Muito bem. Ótimo, estão vendo. Maravilha. Queridos do meu Brasil, olha só, direitos e cidadania na modernidade e na contemporaneidade. Ou seja, é aquele momento de a gente discutir, então, algo mais próximo da gente no que diz respeito à cidadania. Então, começando aqui, vamos discutir um pouco essa ideia de modernidade. Eu sei que para todos nós, ser moderno parece ser algo do tipo, a pessoa que tem equipamentos eletrônicos de última geração, que tem um certo comportamento social e por aí vai. O nosso sentido de moderno é muito mais um sentido coloquial, às vezes, do que histórico. Mas o ser moderno na história é você estar, de fato, naquele período compreendido, né, entre o fim da Idade Média, que era de Constantinopla, 1453, até o início da Revolução Francesa, 1789. E a Idade Moderna, que é curtinha, na realidade, a Idade Moderna ela é essencialmente muito enérgica, muito tensa, porque embora curta, olha quantas revoluções tiveram ali, olha quantos movimentos artísticos e religiosos ocorreram no período. Então, a época moderna foi uma época profundamente efervescente, né, em vários aspectos que você tem aqui, tá certo? Pois é, Victor, né? Gostaria de dar essa aula com vocês ao vivaço, discutir, trocar aquela coisa, mas, ó, já vou dizendo, hein? Fica o meu apelo. Vem no plantão, que os plantões têm sido muito interessantes na discussão, né? A gente discutiu agora
Tava lá a Ana Clara Bússolo, tava a Thaís, o pessoal foi chegando lá, né? A gente foi discutindo ali vários elementos no que diz respeito a, a vários temas, né? A gente escuta outros temas que não só os da matéria, mas claro, sempre a ver, fazendo links com a matéria. Então foi super legal, venham para a gente poder fazer essa discussão, tá? Num outro momento ali. Então, olha só, cidadania na modernidade. Pessoal, vamos pensar o seguinte: a noção de cidadania, ela vem lá com Grécia, Roma e tudo mais, a gente já viu isso. Porém, ela floresce novamente, ela vai ter um segundo momento, um florescimento de fato, quando você tem ali o desenvolvimento das cidades. E aí você entra dentro da Idade Média com aquele período que vai finalizar o período medieval, que é o renascimento comercial e urbano, ou seja, o momento aonde então você está desmontando a antiga ordem feudal e você está tendo um êxodo rural, as pessoas estão indo para essas jovens cidades que nascem, inclusive, daquelas feiras, né, que vão dar origem aos burgos. E do burgo à burguesia. Não é por acaso, portanto, que você tem várias cidades europeias hoje que tem a partícula, o sufixo Burg no final, ó, Hamburg, Strasbourg, Magdeburg, Freiburg e assim vai, né? Porque elas são cidades que surgiram a partir de Burgos. Você está andando pela Europa e de repente você olha uma muralha. Você vê que nitidamente a muralha é antiga no centro de uma cidade, pode saber. Aquilo ali é a muralha do Burgo, né? Que era muito comum naquele período ali. Então você tem uma mudança. E detalhe, né? Lembre que até esse momento você tinha uma sociedade eminentemente estamental. Ou seja, eram estamentos, né? Clero, nobreza e os servos da gleba. A partir desse momento, você começa a criar uma novidade, classe social. Lembra que, por exemplo, casta, caso da Índia, casta, o fator é religioso, os deuses criaram você assim. Estamento, o fator é tradição, sempre foi assim. Classe, o fator é renda. Aumentou a renda, subiu a classe. Diminuiu a renda, caiu a classe. Tá? Então são classificações. Então, a partir de agora, veja, ninguém nasce burguês. Você nasce nobre, mas burguês ninguém nasce. Burguês você se torna burguês. Tá? Dito isso, então, chegamos à centralização do poder. E aí, olha só que interessante. Na medida em que a ordem feudal está se desmontando, uma nova ordem está surgindo, a ordem moderna, baseada na centralização do poder monárquico. Pessoal, vamos lá. Momento cultural. Idade Média feudal. Ó, pensa nos reis feudais. O poder era centralizado ou descentralizado? Lá na Idade Média. Poder centralizado ou descentralizado? Olha só, já temos respostas distintas. O poder era descentralizado. Por quê? Pessoal, a gente sempre tem aquela noção pré-concebida, e muito culpa dos filmes, né? De que o rei feudal é um rei todo-poderoso. E não é. Tá? O rei feudal era um chefe de batalha, porque o rei feudal também era um senhor feudal. Ele apenas era o senhor feudal que tinha mais terras, ok? Então você tinha feudo, 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 senhores feudais, entre os quais o rei. Agora, na modernidade, lembra que depois daquela violenta crise do século XIV, marcada por guerras, peste e fome, que guerra? Guerra das Duas Rosas, né? A Guerra dos 100 Anos, as revoltas camponesas, a Jaqueries na França, a revolta do Waltila na Inglaterra, entre outras tantas, isso foi enfraquecendo a ordem feudal. Além de tudo, a fome e a peste negra, né? Foi enfraquecendo. E aí, numa situação de crise, geralmente quem cai primeiro são os mais fracos, né? Numa situação de crise, quem costuma sofrer mais são os mais fracos. Então, aqueles senhores feudais menores começam a perder o seu poder. Só que, por exemplo, tem aquela lógica do Lavoisier, a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O poder é a mesma coisa, o poder não se cria, o poder não se perde, o poder ele muda de mãos. É pelo seguinte, Thaís, pensa comigo. Vamos junto? Olha só. Feudalismo. O feudalismo acontece aonde? Nos feudos. Mas quem manda nos feudos? Os senhores feudais, não tô? Feudos, senhores, tudo plural. Ou seja, se o feudalismo acontece nos feudos e quem manda nos feudos são os senhores feudais, quer dizer que o poder é descentralizado. Você não tem um super rei, por exemplo, lá na Idade Média, entende? Os reis medievais não tinham, por exemplo, o poder e a proeminência, o destaque de uma Elizabeth, como está aqui na imagem, de um Luís XIV, rei da França, e por aí vai, tá? Então o que acontece? Nesse momento você rompia com aquela tradição descentralizada característica do período medieval. E o poder agora ficava na cabecinha de quem? Do mais poderoso dos senhores feudais. Então, numa situação de crise, os senhores feudais menores perdem importância. Mas essa importância acaba meio que fluindo para aqueles
senhor feudal que tinha um pouco mais de estrutura e que, portanto, conseguiu passar pela crise, que eram os reis, ok? Então, essa é a novidade. Aí, então, chegamos ao cidadão, ao súdito. Do citoyen ao súdito. Súdito é aquele que se sujeita, né? Subject. Né? Ou seja, o súdito ele não é igual ao rei. O súdito ele não está no nível do rei. O súdito é alguma coisa abaixo do rei. Veja que, por exemplo, se você é súdito, o rei possui uma coisa que você não possui: majestade. Ele é majestático. Um príncipe possui outra coisa que você não possui: alteza. Ele é uma alteza, ele possui altivez. Lá ele está acima, porque tem aquela ordem de separar as pessoas, né? Só que, por exemplo, dentro desse momento aqui, nesse regime absoluto, agora o padrão é fidelidade total, fidelidade irrestrita à sua majestade Le Roi. E aí vem cá, quem é esse carinha ali, todo pimpão, na pintura ao lado? Quem é o cara da pintura? Vamos ver se vocês sacam a ideia. Quem é o cara? Louis XIV, rei de França, exatamente o homem que construiu o Palácio de Versailles, né, que talvez é o maior exemplo do poder monárquico na França. Exatamente, Luís XIV, o Rei Sol, um homem que teria dito: L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Imagine bem, o cara falou o seguinte: o Estado sou eu. Em outras palavras, ele é a personificação do poder do Estado. Ele incorpora em si o poder. Isso é muita coisa. E ele é o Rei Sol, né? Porque lembra que sem o Sol não existe a vida. Ou seja, sem ele não existe a França. Quer dizer, ele é a última bolachinha do pacote. Entendeu? Ele é o gás da coca no negócio. Quer dizer, é alguém realmente importante. Dentro desse momento aqui, então, ocorre uma outra coisa. Então eu tiro o posto do cidadão e ele vira súdito, porque ele é súdito, ele se sujeita a um super-rei, que é esse rei absoluto. Só que uma coisa interessante do período moderno, pessoal, é a afirmação da capacidade do indivíduo. Ó, a afirmação do indivíduo na capacidade humana de atuar no mundo. Ou seja, o período moderno, diferentemente do período medieval, ele destaca a razão, destaca o cientificismo. Por exemplo, lembre que na Idade Média, a mais poderosa instituição era quem? A Igreja Católica Apostólica Romana. Não é? Pois muito bem. Só que no mundo moderno, a instituição é a ciência, é a razão. Não é por acaso que você tem o Renascimento e outras formas de contestação, né? Vejo que é justamente na Idade Moderna que você tem talvez o mais importante, mais traumático rompimento do mundo cristão europeu, que é a Reforma Protestante. Lá então tudo acontecendo ali. Então, nesse momento em particular, você tem um declínio da ordem religiosa, um declínio do misticismo e uma ascensão da ordem racional, do racionalismo aqui, né? E isso é uma característica que vai passar pela formação do Estado e da cidadania no mundo moderno. Um Estado marcado, por exemplo, pela racionalização. Um Estado marcado pela laicidade. Como assim laicidade? Um Estado que não vai ter o elemento religioso como central, tá bem? Dentro disso, então, uma reflexão. Ó, no período, a cultura clássica foi recuperada no renascimento cultural. Sim. Ora, eu iniciei a aula falando para vocês que lá atrás, Grécia e Roma, os caras constituíram o termo cidadania. Eles constituem o termo cidadania lá atrás em Grécia e Roma. De repente, agora, no Renascimento, eles recuperam esses conceitos. Lembra que o Renascimento, veja que não é nascimento, é renascimento. Então, ele está buscando algo que um dia já existiu. Ele está buscando justamente o quê? Essas heranças greco-romanas da arte, das ciências, da filosofia e por aí vai. E justamente isso começa também a mudar a compreensão do Estado. O Estado moderno, em muitos aspectos, é um Estado frontalmente mais atuante. Ele é um Estado mais participativo da vida do cidadão do que era, por exemplo, um Estado feudal. Tá? Dentro disso, então, século XVIII. E no século XVIII, meu querido, a giripoca vai piar. Porque no século XVIII, a ordem que você tinha até então de reis superpoderosos começa a ser questionada. Ou seja, o sistema de ordens ou estamentos começa a ser substituído. Né? Quer dizer, até o século XVIII você tinha a ordem estamental na Europa, que eu digo a França, que tinha lá o primeiro estado, clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, que era aquela mistura bem heterogênea do povo e da burguesia, seja ela alta ou baixa burguesia.
né? E aí você tem o quê? Um rompimento. Porque vamos lembrar que, de repente, chega o quê? O iluminismo. E quando chega o iluminismo, la lumière, mademoiselle, monsieur, la lumière, você tem o quê? Você tem um Rousseau, você tem um Diderot, um D'Alembert, um Montesquieu, né? Todo aquele conjunto de filósofos que vai mudar completamente a nossa relação com o poder e com a política. E aí, já sabe, né? Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Esse hino é empolgante, sempre imagino para vocês, né? O hino, já até cantei ele em sala para vocês em outros momentos, mas eu acho empolgante, né? Olha a frase inicial: Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Quer dizer, é um hino empolgante porque ele te leva para a batalha, ele te leva para o confronto, ele te leva para literalmente incendiar a França. A Marseillaise, a canção de Marseille, né? Que os caras vinham de Marseille, região mediterrânea da França, marchando para derrubar monarquista em Paris. Né? Parece um grito de guerra. E é, né, Victor? Porque era uma música de guerra. Os caras iam cantando, marchando para matar monarquista em Paris. Então o negócio foi bastante grande, né? Foi uma discussão muito grande. E aí, quando vem o iluminismo, já com John Locke, né? Já com o John Locke, nosso velho conhecido, o John Locke fala que todo ser humano, ao nascer, obrigado, que todo ser humano, ao nascer, é uma tábula rasa, ou seja, uma mesa vazia. Se todo ser humano é vazio quando nasce, quer dizer que todo ser humano é o quê? Igual. E se ele fala que todo ser humano é igual desde o nascimento, isso é um tiro, pá! É um tiro fatal no coração de qual grupo social? A nobreza. Porque a nobreza parte do pressuposto que ela já nasceu melhor, que ela já é melhor de modo inato. Só que de repente agora o iluminismo diz que não. Ninguém nasce melhor do que ninguém. O iluminismo afirma que todos os homens nascem iguais e livres. E isso, claro, vai mexer, vai conturbar completamente esta ordem ali que você tinha vinda do antigo regime, chamado absolutismo. Né? Ou seja, então agora, mais uma mudança. Então, no finalzinho da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, nós começamos a retomar algumas ideias. Aliás, começamos a discutir algumas ideias um tanto quanto mais polêmicas, né? E aí vem a Revolução. Taran, taran, tan, 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 tan. Gente, aqui em casa, eu acho que eu devo ter um, uns. Só do Napoleão deve ter uns 10 livros aqui, assim mais ou menos. Eu adoro a história napoleônica, né? E Revolução Francesa e tudo, que é um assunto fantástico, né? Um assunto eletrizante. Tanto que quando eu dou aula de história no pré-vestibular, a minha aula favorita, a aula que eu me jogo dando aquela aula praticamente, é a Revolução Francesa. Tipo, pensa assim, ó, o que Esparta é pro Dalton, a francesa é para mim. Né? Então, é muito nessa linha, eu adoro o tema, né? E olha só, pegando então a Revolução Francesa, olha o que vem, a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, tá? Esse documento aqui, pessoal, é tão importante, mas tão importante, que ele é uma das inspirações para a Carta dos Direitos da ONU, por exemplo. Né? Então, quer dizer, ele é um documento profundamente importante. Então, mas o lado ateniense filosófico continua aqui, tá, Victor? Continua aqui. Então, ó, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um importante documento na recepção do conceito de cidadania. Pessoal, é nessa declaração que ele pontua algumas coisas que são vitais na nossa sociedade. Por exemplo, artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique a outrem. Ou seja, a minha liberdade permite que eu faça ou fale qualquer coisa, desde que isso não invada a liberdade do outro. É aí que você fundamenta pela primeira vez o conceito de direito e dever, né? Na prática, o dever nada mais é do que o direito do outro. Por exemplo, assim, ó, se o meu direito garante que eu sou livre, o meu dever exige que eu garanta a sua liberdade. É uma troca. É uma comunhão que nós fazemos entre direito e dever, entende? Então tem uma troca aqui muito bem estabelecida. Além de outras coisas, por exemplo, ninguém pode ser condenado senão diante de um julgamento justo. Vem daqui. Outros exemplos. Se uma pessoa cometesse um crime na sua família, até esse momento, se alguém na sua família cometesse um crime, por exemplo, toda a família seria punida, toda a família seria envergonhada. E não só quem cometeu o crime. É a partir desse documento que agora, se alguém na sua família cometendo um crime, é só a pessoa que cometeu o crime que pagará por ele. Ou seja, valores fundamentais são atribuídos nesse documento. Porém, olha só, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pergunta: homem como gênero ou homem como espécie?
Responda aí. Gênero ou espécie? Hum? E aí, homem como gênero. Exatamente. Homem como gênero. Né? Então, quer dizer, o homem como gênero está colocado ali. Então, por mais fantástico que tenha sido o evento francês, por mais revolucionária que tenha sido então a Revolução Francesa, infelizmente, ela não atendia a mulher. Né? A mulher, a cidadania da mulher ainda continuava muito vinculada do homem. Por isso que daí uma mulher chamada Olympe de Gouges, que é essa que está aqui na imagem, Olympe de Gouges, uma filósofa também. A Fellini, até naquele projeto da Fellini, do Por que Falar de Filósofas, que é muito legal, se você nunca assistiu, assista, é um projeto da Fellini muito bacana. Ela cita a Olympe de Gouges, né? E aí, o que acontece? Essa senhora aqui, ela tentou, ela escreveu, inclusive, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Adivinha? Foi presa, julgada por traição e guilhotinada na Revolução Francesa. Ou seja, aquela revolução não conseguiu, por exemplo, libertar de fato a mulher. A Elita pergunta: qual a diferença do homem e do cidadão? Homem é um animal, cidadão é um ente jurídico, é uma coisa jurídica. O cidadão com direitos políticos, civis e por aí vai, tá? O Gabriel colocou ali, parece a Coreia do Norte que pune 3 gerações, né? Na realidade, isso é uma tradição muito antiga, né, Gabriel? Por exemplo, tem regimes ditatoriais, né? Em ditaduras, em geral, quando alguém comete um crime, todo mundo é punido, tá? Como é no caso da Coreia do Norte. Você teve também um sistema absolutista, como era forte, até que no Brasil, né? No Brasil, quando o famoso Tiradentes, o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, foi punido, a casa dele foi incendiada, foi jogada sal para que nada nascesse ali, e o nome da família do Tiradentes ficou proibido, ficou proscrito, que a gente chama, né? Era proibido falar o nome dele e tudo mais em toda a colônia. Isso era muito comum. É a chamada morte barroca ou punição barroca, onde não é só eliminar o indivíduo, é eliminar a memória do indivíduo. Então tem uma questão aí muito forte. Mas você vê isso, então, dentro da Revolução Francesa. E você pode olhar aqui nos símbolos, né? Vamos olhar os símbolos? Olha só. Aqui, ó, bem aqui em cima, bem no meio do texto, tem tipo uma lança, não sei se vocês conseguem ver, que tem um chapéuzinho, um gorrinho vermelho, ali em cima da ponta da lança. Esse gorrinho vermelho é o barrete frígio. O que é o barrete frígio? É um símbolo republicano, tá? Que vem lá da Roma Antiga. É o mesmo gorrinho que tem na estrela do brasão de Santa Catarina. Pode reparar que na bandeira catarinense tem esse gorrinho, indicando que Santa Catarina é um estado republicano, tá? Aqui eu tenho um anjo, né? Um anjo segurando um bastãozinho, que aqui não dá para ver, mas é um bastãozinho com uma mãozinha assim, ó, que é a mão da justiça, né? A justiça para todos. Aqui eu tenho uma mulher que é a França, e você pode ver que ela está quebrando grilhões, ela está quebrando correntes, ou seja, é a liberdade. Aqui eu tenho um faixe, uma representação adaptada de um faixe, que é um símbolo da República Romana. Ou seja, eu sei que é um movimento republicano, ok? Que visa a justiça, que visa a liberdade e inspirado pelo iluminismo e com grande presença maçônica, porque aquele triângulo com o olho no meio não está ali para nada. Né? Ou seja, ele tem toda uma ideologia dentro do campo da Revolução Francesa. Porém, aí então chegamos ao mérito. Uma coisa que a modernidade, que a idade moderna traz é a ideia do mérito. Então, olha só, o Estado deveria ser um garantidor da igualdade de condições iniciais. Então, por exemplo, a função do Estado, dentro desse conceito agora, é garantir que todos vocês tenham exatamente as mesmas condições para atingir a consecução de algum objetivo, para chegarem a um certo objetivo. Então, ó, partindo das mesmas condições, seria possível dar visibilidade aos mais talentosos. Esse elemento definiria a posição social. Então, se antes o que daria prestígio social a você era o seu nascimento, agora o que deveria dar prestígio social a você são seus méritos, ou seja, seus esforços. Mas o Estado deveria garantir que todos tivessem o mesmo ponto de partida. É aí que entra o questionamento de um conceito que vocês certamente conhecem, que é a meritocracia, né? Ou seja, então, não foram eles quem defendiam a isegoria, isocracia e isonomia. Lembra que esses conceitos aí, isegoria, isonomia e isocracia, já são conceitos gregos, são presentes em Atenas, inclusive, tá, Gabriel? São presentes em Atenas. Mas aqui é recuperado e é potencializada a ideia, tá? Porque a ordem burguesa, ela é muito marcada por esses 3 princípios, tá? Especialmente pela isonomia e pela isegoria.
O que é isonomia? Mesma condição para todos. A isegoria, mesma representatividade política para todos. Então você começa a vir por aqui. Só que, por exemplo, qual que é a situação, como eu falei? O Estado deveria garantir mesma condição de largada para todos. E aí é o que se critica hoje, né? Que talvez o Estado não consiga garantir as mesmas condições de largada para todos. Quer dizer, algumas pessoas, por uma série de condições sociais, uma série de condições históricas, acabam largando nessa corrida um pouco à frente, o que feriria a ideia de meritocracia. E aí, claro, é uma discussão, meu Deus, enorme, né, sobre isso, tá bom? Só que aí chegamos à igualdade perante a lei. E aí eu quero pontuar uma coisa com vocês. Pessoal, quando a Revolução Francesa, por exemplo, fala liberté, égalité, fraternité, né, com a igualdade, essa igualdade da Revolução Francesa não é igualdade social, ela é igualdade jurídica, são coisas diferentes. Ou seja, não é que tipo, não, todo mundo vai ser a mesma coisa, não é isso. Apenas todos serão vistos da mesma forma pela lei. Entende? São coisas distintas. Cuidado para não achar que a igualdade é um conceito universal. Não é. Há tipos de igualdade, tá bom? Vinícius quer falar? Vinícius, pode falar. Vinícius? Levantou a mãozinha ali. Alô, Vinícius? Alô, Vinícius. Você levantou a mão e agora não está falando? Atenção, Vinícius. Bom, vamos lá. Ah, baixou a mão. Então, vamos lá. E aí, seguindo aqui com essa questão, tranquilo, com essa questão da igualdade perante a lei. Como é que vai ser? Ó, isso vem do seu livro didático, tá? Peguei da sua apostila. Em vez de falar em privilégios, a lei deveria garantir direitos. Em vez de falar em obrigações, a lei deveria informar deveres. Lembre que o dever não é uma obrigação, o dever é um dever, é uma questão cidadã, tá? O direito é diferente do privilégio, porque privilégio é alguma coisa que você tem a mais em relação a todo o resto do grupo. Tá? Se você tem alguma coisa a mais que facilita seus acessos em relação ao resto do grupo, isso é um privilégio. Tá? Agora, aquilo que todos têm, porque todos devem ter, aí é o direito. Então, há uma distinção nesse espectro, tá? E a sua apostila coloca, ó, em vez de falar em privilégios, a lei deveria garantir direitos. Em vez de falar em obrigações, a lei deveria informar deveres, tá? Dentro disso, então, chegamos à ideia de cidadania e direito político. Agora, atenção. Vamos lá, então, ó. Num primeiro momento, a extensão dos direitos políticos não atingia. Ou seja, mesmo na Revolução Francesa, quando você estendeu, quando você aumentou, né, o acesso ao direito político, isso ainda não atingia a quem? As mulheres, as quais, como coloquei aqui, profundamente ancoradas aos maridos ou aos pais, e os mais pobres. Ou seja, os mais pobres e as mulheres ainda não tinham direitos políticos plenos. Tá? Ou seja, mesmo depois de um movimento revolucionário tão grande quanto foi a Revolução Francesa, ainda assim você não tinha marcado, de fato, esses direitos entre mulheres e pobres. Né? Você não tinha isso verificado nesses dois grupos. Por quê? Porque nesse momento aqui, pessoal, o critério censitário é a regra. Como assim critério censitário? Chamado voto censitário. Literalmente, você teria direitos políticos se a sua renda assim permitisse. Lembra que eu te falei que, ao contrário de um nobre, que já nasce nobre, o burguês não nasce burguês, ele se torna burguês. E o que distingue um burguês do resto da população é a questão econômica. Então, o grande distintivo social, o grande diferenciador social, num momento histórico, onde a classe dominante é uma classe que é baseada no fator renda, obviamente que também será qual distintivo? Renda. Então, nesse momento, você tinha que provar que você tinha um certo capital, uma certa renda, uma certa posse, para você ser visto como cidadão e assim gozar de direitos políticos para votar e ser votado. Puxo a sua memória. Brasil Império. Lembre que quando o Brasil se tornou independente, em 1824, a nossa primeira Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, ela tinha lá o voto censitário, que discriminava que você só poderia votar se você tivesse uma renda média equivalente a uma plantação de 100 alqueires de mandioca. Ou seja, no Brasil, era cidadão quem tinha posse territorial e grana. E isso vem aqui. Então, por exemplo, a cidadania nesse momento não foi estendida aos mais pobres e também às mulheres. Por quê? Porque eram mulheres e eles julgavam elas inferiores naquele momento. Veja você que o Império Britânico, a Inglaterra, até fins do século XIX, usava como justificativa, atenção, hein? Olha só, mais ou menos isso, Bianca, mais ou menos isso. E aí o que acontece? O Império Britânico, no finalzinho, tá? No finalzinho,
ele justificava que as mulheres não votavam porque as mulheres eram naturalmente histéricas. Olha só a situação. Quer dizer, tinha todo um preconceito, né? Tinha todo um preconceito. Levou tempo até as mulheres, por exemplo, terem cidadania plena, né, efetiva, tá bom? Mas aqui tu bota citar. E aqui eu peguei uma imagem da sua apostila. Olha só. Fotografia da mais proeminente defensora do direito do voto das mulheres, a britânica Emmeline Pankhurst. A partir de 1889, iniciou uma carreira própria como ativista dos direitos das mulheres. Emmeline chegou a fazer greve de fome para pressionar a classe britânica e foi presa várias vezes. Por força da movimentação feminista, em 1928, ano da morte de Emmeline, foi aprovada a Lei de Representação Popular, garantindo o direito de voto às mulheres na Inglaterra. Quer dizer, só em 1928 você vai ter o direito de voto aprovado na Inglaterra. Por quê? Porque os anos 20 são, de fato, a década, né, da luta das mulheres. Por quê? Olha só, elas também foram à guerra. Olha que legal essas imagens. Essas imagens aqui, pessoal, são imagens da Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, o marido foi para o campo de batalha. E aí, claro, faltou o quê? Faltou mão de obra nas indústrias europeias. E aí é justamente nesse momento que a mulher entra no mercado de trabalho. O mundo descobre a mulher quando o marido foi para a guerra. Quer dizer, precisou os homens irem para a guerra para que o mundo descobrisse que mulher também consegue trabalhar, que mulher também consegue pensar, que mulher também consegue criar e por aí vai. Ou seja, enquanto que lá no campo de batalha os maridos disparavam os projéteis, nas fábricas as mulheres produziam, como você vê nessa foto ali, onde tem centenas de mulheres fabricando munição. Aliás, muitas morriam, né? Porque as condições de fabricação na época eram muito ruins. Então, se você derrubasse uma caixa dessa no chão, o risco era ativar a espoleta, e daí explodia tudo, matando todas. Né? Então era uma tragédia. E aqui você tem os cartazes de propaganda, ó. Os cartazes de propaganda da Primeira Guerra Mundial, incentivando as mulheres a fazerem a sua parte, né? Ó, essas mulheres estão fazendo a sua parte, né? Aprendendo a fazer munições, aprenda a fazer munições, quer dizer, nessa linha, percebe? Então, a partir desse momento, quando terminou a Primeira Guerra Mundial em 18, muitos maridos não voltaram porque morreram. E aí ficava aquela mulher, agora ela, chefe de família. Tava lá a mulher sozinha com os filhos, com a casa. E de repente agora a mulher entra no mercado de trabalho. Por isso que a partir dos anos 20 do século 20, você é chamada Revolução Feminina. Que é quando as mulheres entram de fato muito fortemente e chamam para si a cidadania que há tanto foi negada a ela, né? Detalhe importante, eu nunca vou esquecer de uma reflexão que um professor meu na universidade fez, e eu achei muito lúcida, que ele falou o seguinte, que a maior revolução da história não foi a russa, a francesa, a inglesa, a americana, não. A maior revolução da história foi a feminina. Porque pensa que até aquele momento você tinha a mulher parada, né? A mulher totalmente paralisada. E vamos colocar que 50% da população mundial é em torno são mulheres, né? Então você tinha 50% da capacidade produtiva, da capacidade intelectual, da capacidade científica e política do mundo parada. Uma vez que você colocou essa capacidade toda de volta, você meio que dobrou a capacidade do planeta, pode reparar, em nenhum momento na história humana a nossa tecnologia, a nossa civilização desenvolveu-se tão rápido quanto ao longo do século XX, pós anos 20. E isso é muito associado à entrada da mulher. Quer dizer, a mulher entrando no mundo mudou o mundo, tá? E olha só, diz a Beatriz Grillo, vamos ver. A liberdade e a França são representadas como mulheres. Ah, Beatriz, ainda eu achei que ninguém fosse falar, hein? Olha só, legal. Então, Beatriz, não são mulheres. Não são mulheres. São a liberdade e a França. São entidades, tá? São entidades. Você nunca pegou a moeda do real? Pode pegar, pega uma nota de real e você vê que de um dos lados da nota de real tem um rosto de uma mulher, não é? Só que aquela ali não é a mulher, aquela ali é uma república. É a república, é uma entidade. Entende? Então não é pensado aqueles desenhos como mulher, e sim como uma entidade. Sim, ali tá um rosto feminino, tá? Então ali você tem uma entidade. Essa é a questão. Tá bem? E aí nós chegamos a Thomas H. Marshall. O Vinícius diz: Alan, quando acabou a guerra, os homens voltaram, elas eram trocadas pelos homens veteranos de guerra? Às vezes sim, tá? Mas no geral, até porque a Europa precisava se reconstruir, né? A Europa estava em frangalhos, então nesse momento o homem e a mulher trabalhavam. Né? Então, quer dizer, a mulher continuou, em muitos aspectos, nos postos de trabalho. Né? Então ela continua ali. Por isso que ele fala assim, em termos políticos, Vinícius, a mulher surgiu mesmo após a Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a mulher surgiu e continua aí firme e forte, mas ainda tem muita coisa certamente para ela conquistar, né? Porque a gente sabe que tem diferenciações ainda sociais muito fortes entre homens e mulheres. Mas olha só,
Thomas Marshall, Cidadania e Direitos. Então aí é o seguinte, este senhorzinho aí, esse sociólogo, tá? Ele vai criar o welfare state, o estado de bem-estar social. Por quê? Pessoal, outra guerra, segunda. Lembre que após a Segunda Guerra Mundial foi derrotado o quê? O fascismo, né? A Segunda Guerra Mundial marca a derrota do fascismo como modelo político, tá? Então derrotou-se o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Só que o problema é o seguinte, né? Depois que nós derrotamos o nazismo alemão, o fascismo italiano e o imperialismo japonês, derrotou-se essas três forças perigosíssimas no mundo naquele momento, começa uma nova guerra, né? A guerra o quê? A Guerra Fria, né? Guerra Fria. Guerra Fria, começa. E daí começa a Guerra Fria, que é uma disputa, sobretudo, ideológica, né? Uma disputa ideológica entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética, ok? Começa a disputa. E é interessante pensar o seguinte, até a gente fala muito de Guerra Fria, mas tudo que ela não foi, foi fria, né? Porque na Guerra Fria morreram 25 milhões de pessoas por conta daqueles conflitos ligados à Guerra Fria. Né? É que nunca houve declaração de guerra entre as duas potências, felizmente, por isso que estamos aqui. Né? Mas existiram um monte de outros conflitos, guerras, golpes, revoluções ligados ao momento. E aí acontece o quê? Lá do lado soviético, vinham notícias de que naquela região, né, no mundo socialista, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha casa, todo mundo tinha pão. Parte disso é real, mas também tinha Stalin, né? Tinha Stalin, tinha Mao Tse-tung, tinha coisas ruins também. Mas o que acontece? Propaganda. E aí vinha a ideia. Então, muitos líderes europeus, e mesmo nos Estados Unidos, os líderes, a elite desses países começa a ficar preocupada. Porque vai que, de repente, a população desses países comecem a sonhar com um modelo socialista. Ok? Então, existia um perigo de que o socialismo soviético avançasse, sobretudo sobre a Europa. Então, como uma forma de impedir o avanço do socialismo, como uma forma de impedir qualquer revolução socialista ou comunista, eles criam um lado mais social dentro do capitalismo, uma ordem social no capitalismo, ou seja, continua-se no capitalismo, economia de mercado, lucro, etc e tal, mas agora oferecendo certos serviços, como diz o nome, de bem-estar social, para evitar que essas pessoas tivessem, por exemplo, desejos de que o seu país se tornasse um país socialista, por exemplo. Então, olha que interessante. Na realidade, o welfare state, o estado de bem-estar social, ele surge como uma forma de contenção da expansão socialista. Hoje em dia, eu já vi gente no Brasil, para variar, né? Falando a seguinte asneira na internet, né? A pessoa falando que o welfare state, isso aqui, é comunismo. Eu digo, meu Deus, abre um livro de história, criatura. Como é que vai ser comunismo uma coisa que surgiu justamente para impedir o avanço comunista? Né? Quer dizer, essa é a questão. Percebe? Isso aqui é uma questão histórica. Então você tem lá o plano Marshall. Por que tem o plano Marshall? Para reconstruir o quanto antes a Europa, né, do pós-guerra, para que a Europa não caísse para o socialismo soviético. Essa era a questão que você tinha aqui. Né? Mas já viu, né? O pessoal às vezes vai lá e nas redes sociais, né? Tudo tipo de coisa pode. Mas aí entram então os direitos sociais. Então, o welfare state, ou estado de bem-estar social, ele acaba inaugurando uma terceira classe de direitos, que são os direitos sociais. Lembra que eu já tinha direito civil e direito político? Atenção! Moçada, quero toda a sua atenção agora. Direitos civis. O que é o direito civil? Coisas como ir e vir, liberdade de expressão, ok? Liberdade sobre o seu próprio corpo, direito à propriedade, direito à vida. Isso são direitos civis, tá? Direitos políticos, de participar do governo do seu povo, direito de votar e ser votado, tá? Isso é direito político, tá bom? O direito social é a mais nova classe de direito nesse momento, que é o welfare state, ou seja, é uma segunda geração de direitos, os direitos sociais, tá? E essa segunda geração, ela foca no quê? Ó? Trabalho em condições justas, previdência social, greve, educação, saúde, etc. Então, coisas como saúde pública, educação pública, direito de greve, previdência social, aposentadoria, esse tipo de coisa, né? Isso faz parte de um conjunto de direitos mais novos que são chamados de direitos sociais, que vem junto com o welfare state ou estado de bem-estar social. Tá? Então, vem nesse momento em particular. Detalhe importante, existem diferenciações de welfare state, tá? Por exemplo, no Brasil e na Europa vigora o chamado welfare state universalista, ou seja, todo mundo aqui no Brasil ou nos países da Europa pode usar os serviços ofertados pelo Estado, ricos ou pobres, tá? Já nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um welfare state particularista, onde alguns serviços de welfare state que existem nos Estados Unidos só podem ser acessados por quem comprovar pobreza.
tá? Para quem comprovar que não tem condições de. O modelo particularista, às vezes, ele é criticado pelo seguinte, por conta da exposição da pessoa. Ninguém gosta de ser taxado como pobre, né? E você ter que comprovar a pobreza é uma coisa meio psicológica, né? Tem que mostrar para que você é pobre. Mostra, mundo, atenção, mundo, eu sou pobre. É aquela história, ninguém acha bonito ser pobre, né? Só a Regina Casé. Ninguém acha divertido ser pobre. Que bom ser pobre. Não, não tem. Né? A pobreza é uma coisa que, em geral, as pessoas buscam sair dela. Né? Pode ver, toda pessoa que é pobre tenta encontrar meios para não ser. Ok? Então tem essa discussão. Mas são modelos, né, de welfare state que vão se colocando aí. Dentro disso, então, chegamos a essa reflexão. Ó. Marshall acreditava numa desigualdade estrutural. Então, o Thomas Marshall, ele achava que sim, sempre existiria desigualdade, porque isso faz parte do sistema. Ou seja, na ordem capitalista, tem que ter alguém que é dono, alguém que não é dono, alguém que tem mais, alguém que tem um pouco menos, ok? Então, o Marshall, por exemplo, ele identifica que a desigualdade é algo que pertence à estrutura, ao sistema, e não à conjuntura, ao momento. Lembre que uma desigualdade que é conjuntural é de momento, tipo uma crise, por exemplo, né? Enquanto que uma desigualdade que é estrutural, ela faz parte do próprio sistema, da própria construção de um sistema, tá bom? Dentro disso, então, a cidadania seria um regulador. Olha que interessante. A cidadania seria um regulador, um redistribuidor de direitos. Então, o conceito de cidadania, ao apresentar os direitos sociais, ele garantiria um pouco de uma regulação, para que essa desigualdade estrutural não fosse uma desigualdade que viesse a comprometer, por exemplo, o país ou a sociedade. Né? Fosse uma desigualdade que não viesse, por exemplo, a criar um certo tensionamento social muito grave. Né? Porque uma tensão social muito grave acaba gerando o quê? Problemas sociais, violência, etc e tal. Então, quer dizer, na prática, essa cidadania, ela tentaria dar um certo alívio na pressão da desigualdade. É como se fosse uma panela de pressão, né? Se você travar aquela válvulazinha em cima, adeus, cozinha. Bum, já era. Então, essa válvula de pressão são esses direitos de cidadania, esses direitos sociais. E é aí que entra, então, uma terceira onda de direitos, que são os direitos de cidadania. Os direitos de cidadania, pessoal, em muito, eles estão associados ao somatório do direito político, do direito civil e do direito social. Então, o conjunto desses três direitos juntos formam o que a gente chama de direito de cidadania, tá? E olha só, tais direitos remontam a reivindicações difusas, ou seja, né, bastante espalhadas de direito. Então, quer dizer, esses direitos eles vêm de reivindicações pontuais, de desejos pontuais, tá bom? Dito isso, olha só, demandas, né, então necessidades referentes a etnias, tá? Direitos da mulher, dos idosos, da criança, meio ambiente e direitos humanos são esses direitos aqui, tá? Então, os direitos de cidadania, essa terceira onda, essa terceira classe, essa terceira geração de direitos, dão conta desses grupamentos. Né, para dar direito das mulheres. O que é exclusivo para a mulher? Que, tipo assim, ó, é um direito que a mulher tem que ter porque o homem talvez não precisa. Tipo, a mulher tem certas questões, tipo a licença maternidade da mulher, obviamente que é diferente do homem, porque a mulher tem o prazo de recuperação, inclusive, do corpo. Né? Então, quer dizer, são coisas diferentes. Né? Se eu pegar direitos das etnias, por exemplo, direitos indígenas, direitos quilombolas, esse tipo de coisa, vem ali. Se eu pegar os idosos, né? O idoso ele tem certas demandas, né? Certas necessidades que um jovem ou um adulto, como eu ou vocês, né, não possui. Né? Então, por exemplo, vejo que no Brasil tem o Estatuto do Idoso, né, que é um conjunto de normativas que protegem ao idoso, tá certo? Vocês, por exemplo, têm o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a vocês uma rede protetiva pelo fato de que vocês ainda são jovens, né? Direito do meio ambiente, quer dizer, proteger a ideia do ambiente, o que é o meio ambiente, conceituar, isso vem também dentro dos direitos de cidadania. Beleza? E aí, claro, eu peguei essa imagem aqui tá um jogo de beisebol lá embaixo, bem americano, porque essa imagem foi feita nos Estados Unidos, tá? E ela circulou alguns anos atrás na internet, nas redes sociais, muito fortemente, tá? E eu quero que você olhe para a imagem o seguinte, ó. No primeiro quadro, você tem três pessoas, um bem baixinho, outro mediano e outro bem alto, os três com caixas, cada um tem uma caixa, cada um está em cima de uma caixa, todos tentando ver o jogo de beisebol lá embaixo. Então o altão consegue ver muito bem, o mediano consegue ver e o baixinho não consegue ver. Então vê o quê? A parede, né? Vê ali a cerca, tá bom? Na segunda imagem, o altão não possui caixa. O do meio segue com uma caixa. E o baixinho com duas caixas, onde todos conseguem igualmente assistir ao jogo.
Esta imagem, ela foi feita, né, por grupos lá nos Estados Unidos e ela é usada para trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, no primeiro caso, o que você tem é igualdade. Tá vendo? Igualdade. Todos têm uma caixa, isso é igual, né? Todos possuem igualdade. Então perceba que eu falar temos que ter igualdade não significa necessariamente o que nós chamaríamos de justiça social, tá? Uma coisa é igualdade, outra coisa é justiça, tá certo? Porque um deles não consegue ver o jogo, tá ali obstaculizado pela estatura que ele possui, né? Então, o primeiro quadro marca a igualdade. O segundo quadro marca a equidade. Ser igualitário não é equivalente à equidade. A equidade é quando todos têm o acesso. Então aqui eu estou garantindo, de fato, a isonomia. Entendeu? Eu estou garantindo um acesso igual, condições iguais. Aí eu poderia pensar dentro de uma lógica meritocrática, né? Porque daí eu parto das mesmas condições. Lembra? As condições de largada dos indivíduos deveriam ser as mesmas, para que daí eles pudessem acessar a todas as benesses de fazer parte de uma sociedade. Beleza? Gente, aí já sabe, né? Bora fazer as atividades do módulo 47, pelo menos aquelas do padrão Enem, que são aquelas com textinho de apoio. Deixei uma listinha no estudo para vocês, bem caprichadinha, com alguns desafios, tá bom? Espero ver mais de vocês no meu plantão, que eu sempre gosto de conversar com vocês, é sempre muito bom mesmo o nosso encontro lá, a nossa conversa, acho que é alguma coisa realmente bacana. Eu vejo que sempre a Ana Clara tem vindo, a gente bate bastante papo, vem a Elita, vem a Thaís, veio já a Ana Laura, vem a Bianca, vem o Victor, vem um monte de gente já chegando muitas vezes lá no nosso plantão. Então é bom que vocês continuem vindo, né? Para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Queridos, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, tudo de melhor, um excelente fim de semana, juízo, se protejam, né? Até a volta, saudades, como sempre digo, imensas de chegar e encontrar vocês na porta esperando a gente, aquele sorriso, aquelas brincadeiras, aquele dia a dia nosso no colégio que vai voltar, ainda vai voltar, né? Tá bom? Gente, um abração a todos e obrigado mesmo pela presença, tá bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adiós, Tchau, Alan. muchachos. Tchau.